Tudo bem? Claramente eu não sou o professor Emerson, né? O professor Emerson é bem mais bonito, né? Bem mais simpático também. O professor Emerson não está bem de saúde e pediu para que eu pudesse estar substituindo ele hoje, tá? E também em junho eu vou precisar estar viajando e o professor Emerson vai me substituir pela manhã, então acaba que vai compensar. Legal, tá? E aí, como é que tá o curso de cálculo com vocês? Tá legal? Tá bom? Tá fácil, né? Por que a risadinha? Não tá fácil? Tá muito fácil. Muito fácil, fácil. Cálculo não é difícil. Cálculo você pode deixar ser difícil se você não estudar, né? Se você não estudar, você torna um curso extremamente difícil a ponto de que você não consegue acompanhar mais as aulas. Tá? Se você não estiver acompanhando mais as aulas, é sinal que você está deixando muitas coisas para trás. Ou você demorou para iniciar os estudos. Tá? E não pode demorar para iniciar os estudos em cálculo. Tá bom? Então, a aula de hoje é uma aula bem interessante, onde nós vamos demonstrar dois teoremas fundamentais em cálculo. Tá? Esses teoremas eles são muito, mas muito intuitivos, tão intuitivo quanto o teorema do valor intermediário que vocês já viram. Tá? E a gente vai precisar, inclusive, do teorema do valor intermediário hoje. Tá? Na aula passada, o professor Emerson deve ter falado para vocês do teorema de Fermat. Tá? Não falou isso? Teorema de Fermat. Ele também deve ter comentado com vocês sobre o teorema de uma função contínua definida no intervalo fechado. Se ela é contínua, definida no intervalo fechado, então ela atinge máximo e mínimo. A gente precisa desses dois resultados, tá bom? Então iniciamos com esses dois resultados, e o professor Emerson comentou que a prova tá bonita, a prova de sexta-feira, né? E vocês certamente já estão preparados para ela, né? Como não? Como não? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão prestar muita atenção na aula de hoje, porque o que a gente faz na aula de hoje tem na prova de sexta, né? Mais especificamente entre os 4, 5 ou 6 exemplos que a gente deve estar resolvendo, 2 deles são muito semelhantes ao que está na sua prova, tá? Só para deixar claro, quem elabora a prova é o professor Emerson. Ele elabora a prova dele, então, com todo carinho para vocês, porque ele conhece vocês. Ele olha para vocês, ele pensa assim, vou fazer a prova pensando neles. Né? E ele pensa com tanto carinho. Eu tô vindo para cá e ele tá me mandando mensagem de questão que ele tá fazendo. Eu falo para ele, cara, vai descansar. Vai descansar, né? Mas não, ele tá estudando lá em casa. Aposto como ele tá assistindo a aula agora. Eu não duvido nada. Tá? Vamos lá. Então, o que é que a gente vai precisar para a aula de hoje? A gente precisa primeiro relembrar do teorema do valor intermediário. Quem é que lembra o que diz o teorema do valor intermediário? O que é que diz? As hipóteses, quais são? Você precisa do quê? Uma função? Antes disso, uma função. Por que vocês estão falando, mas quando eu olho, você para de falar? Eu estou aqui falando com ele, ela está dizendo exatamente a resposta. Aí eu olho, ela... Não, vai, com coragem, vai. Teorema do valor intermediário diz o quê? Se você tem uma função, com qual característica? Vai. Já escutei a palavra. Qual é a palavra? Contínua. Então pronto, eu preciso de uma função contínua, tá? Então eu preciso da continuidade definida em um intervalo fechado, tá? Então ela precisa estar definida em um intervalo fechado. O que mais? O que mais? Se o f de A for diferente que o f de B, o que a gente pode falar? A conclusão? Se você tem, por exemplo, que f de A está aqui embaixo, o f de B está aqui em cima. Se você tiver isso, tá?
Se você passa uma linha horizontal aqui, e você quer traçar o gráfico dessa função f, saindo desse ponto para esse, vai tocar essa linha? Sim ou não? Sim. Isso que diz o teorema do valor intermediário. Quantas vezes vai tocar? Quantas vezes vai tocar? Não sei. O teorema do valor intermediário não especifica quantas vezes haverá o toque. Pode ser que seja uma vez, 2 vezes, 3 vezes, infinitas vezes, não importa. O que garante é a existência desse toque. Tudo bem? E quem garante isso é a continuidade da função. O outro resultado que a gente precisa também para a aula de hoje é, se por acaso você tem uma função contínua definida em um certo intervalo fechado, essa função ela atinge máximo e mínimo. Tudo bem? Ok? Todos lembram desse resultado? Já foi da aula passada, tá? Outro resultado super importante, que é o resultado chamado de teorema de Fermat. O que é que diz o resultado do teorema de Fermat? O que é que diz? Que se você tem uma certa função e, de repente, se ela tiver um ponto de máximo ou de mínimo local e ela for derivável nesse ponto, quanto tem que dar a derivada? 0. Isso vocês sabem, né? Está estudando derivada, então você sabe que a função nesse ponto, se for derivável, tem que ser 0. E isso vai ser de suma importância para o estudo daqui para frente. Porque os estudos de pontos críticos vai se utilizar muito isso, tá? Para você determinar os pontos de máximos, de mínimos, pontos de reflexão, tá bom? Os intervalos de crescimento e decrescimento, a gente sempre olha para esses pontos onde a derivada vai dar 0, tá bom? Muito bem, então tendo relembrado os itens que já foram estudados anteriormente, esses são os 2 teoremas que o professor Emerson já trabalhou com vocês. Só projeta lá para eles, por favor. Que é o teorema da função contínua definida em intervalo fechado, que é o que a gente acabou de comentar, e o teorema de Fermat. Tá? Então, esses 2 teoremas, vocês precisam estar com eles bem fixada a ideia deles. Tá bom? O teorema de hoje, o teorema de Rowley. Tá? Esse é o teorema. Então, vamos para as hipóteses desse teorema. Você precisa que a função satisfaça 3 condições. Tá? Observa quais são as 3 condições. Primeira condição, a função ela precisa ser uma função contínua em um certo intervalo fechado. Tá? Segunda condição, a função ela precisa ser derivável nesse intervalo aberto. Tá? E as imagens dos extremos precisam ser iguais. Tá bom? As imagens dos extremos são iguais. Conclusão do teorema é a seguinte, que vai existir um C pertencente a esse intervalo aberto, tal que a derivada da função nesse ponto C tem que ser um 0. Tá ok? Esse é o teorema de Rowley. E a gente vai ter que provar esse teorema agora. Tá? Então, olha para cá agora. Esse é o nosso teorema. Tá? Esse é o nosso teorema. Aí eu te pergunto, será que essas 3 hipóteses são realmente necessárias? A resposta é sim. São necessárias. Queres ver? Tu consegues pensar em uma função que seja contínua em um certo intervalo fechado, mas que a derivada não é 0? Consegue pensar? Me dá uma função aí que é contínua em um intervalo fechado, mas que quando você calcula a derivada nunca dá 0. Qual? Não estou escutando. Função quadrática. Qual delas? X? X ao cubo?
Vou pegar os exemplos que vocês estão falando aí. Estão me falando no x ao cubo. Se eu derivar isso, dá 3x ao quadrado. Em 0 dá 0. Eu não quero que dê 0. Outra função. Função identidade. Muito bem. Se eu pegar essa função aqui, a função identidade, a derivada dela dá 1. Nunca vai dar 0. Me entende? Então, não basta eu ter uma hipótese para concluir o teorema, tá? Então, só essa hipótese não é suficiente. Beleza? Vamos então para essa hipótese e essa hipótese. Ela é contínua e é derivável no aberto. Posso usar a mesma função e não funciona. Ela é contínua e é derivável no aberto. As duas primeiras hipóteses também não funcionam, tá? Agora, eu poderia, por exemplo, utilizar essa função aqui. Essas duas hipóteses, por exemplo. Poderia pegar só essas duas hipóteses. Será se eu consigo uma função que tenha essas duas características, mas ela não é contínua? Consegue ou não? Uma função que é derivável no aberto, e que os extremos têm a mesma imagem, mas ela não é contínua. Consegue um exemplo assim? Não é fácil um exemplo assim? Olha, pensa nesse exemplo aqui. Ó. Vou pegar a mesma função identidade. Que está muito inclinado. A mesma função identidade, fechado aqui. Aqui vai ser aberto e aqui vai ser fechado. Tá? Então, essa aqui no 1, tá bom? Olha aqui, essa função, ela é derivável no aberto, tá? Derivável, tá? Suponha que o A é 0 e o B é 1, tá? É derivável. A imagem do 0 e do 1 são iguais, porque as duas dão 0. Mas essa função não é contínua. Entende? Aqui ela é descontínua nesse ponto. Beleza? Então, todos os itens da hipótese são necessários, tá? Cada item desse. Se falhar um, o resultado não é garantido, tá? Então, vamos demonstrar esse teorema usando todos os itens da hipótese, tá bom? Muito bem, vamos para a demonstração. Você tem essa função, você quer que seja uma função que satisfaça esses 3 itens, e você quer chegar nesta conclusão, tá? Primeiro, essa função, você sabe se ela é polinomial, se ela é trigonométrica, exponencial, potência? Você tem alguma informação? Não, tem nada. Absolutamente nada. Então, vamos fazer hipóteses sobre ela. Primeira coisa, a mais fácil de todas. Suponha que é uma função constante. Tá? Então, primeira hipótese, vamos supor, primeiro caso, que f é constante. Vamos ver se faz sentido pensar nisso. F é constante. Se f for constante, eu te pergunto, é contínua? É ou não? É. É derivável? É. A imagem de 2 pontos quaisquer são iguais? São. Pronto. Então não há o que demonstrar, né? Porque a derivada da função constante é 0. Deu certo, olha. Ah, que coisa boa. Então, para a função constante, a derivada é 0. Mas essa parte não tem graça. Não tem graça. Então, agora eu vou fazer a outra parte que tem graça. Qual é a parte? Qual é a parte? Só existe 2 tipos de funções. Ou ela é constante, ou ela não é constante, né? Então, o segundo tipo de função, a função não é constante, né? Então, f não é constante. O que significa a função não ser constante? Oi? Tem um cara que a imagem é diferente de todos, pelo menos, certo? Tá? Então, se ela não é constante, então logo existe
Aí eu vou tomar cuidado com as letras, só para não ficar usando esse C, eu vou colocar um S aqui. Existe um S nesse intervalo AB, tá? Tal que f de S é quanto? Ela não é constante. Quanto é f de S? Diferente de f de A e de f de B. Deu para entender? Ela não é constante. Se ela não é constante, as únicas informações que eu tenho das imagens desse intervalo é que o extremo é uma coisa e o outro extremo é a mesma coisa. Tá? Se eu estou te falando que ela não é constante, significa que tem alguém ali pelo meio que a imagem não é nenhum dos dois. Entende? Tá? Então existe um S, tal que o f de S é diferente de f de A e, consequentemente, diferente de f de B. Tá? Então é diferente dos dois, de f de A e f de B. Agora, bem, é diferente. Ela é contínua. Está definida no intervalo fechado. O que é que diz o primeiro teorema que eu citei para vocês? Função contínua, definida no intervalo fechado, atinge o quê? Atinge máximo e mínimo. Entende? Tá? Então, essa função f, a função f, admite pontos de máximo e mínimo. Tudo bem? Porque ela não é contínua. Aliás, ela não é constante. Se ela não é constante, ou ela sobe ou ela desce, concorda? Então, mas como você está com a hipótese de que ela é contínua no intervalo fechado, você garante, ela tem máximo e ela tem mínimo, tá? Tudo bem até aí? Ótimo. Tem máximo e tem mínimo, só que a função ela é o quê? Derivável. Derivável onde? Em todos os pontos do intervalo AB. Eu te pergunto, esse S pode ser A? Não. Pode ser B? Não. Não pode ser A e nem B. Então, ele está aqui dentro desse intervalo aberto, concorda? Então, essa função f ela é derivável nesse S. Beleza? Compreendeu até aí? Então, note que f é derivável em S. Certo? Derivável no S. Em particular, eu poderia ter pegado esse S como sendo o cara de máximo ou o cara de mínimo, concorda? Poderia ou não poderia? Poderia, porque eu sei que ela atinge máximo e atinge mínimo. E a gente sabe achar esses máximos e esses mínimos, correto? Então, ela atinge máximo, ela atinge mínimo. Então, suponha que esse S é esse cara de máximo ou o cara de mínimo, tá? Então, suponha que S é o ponto de máximo ou o de mínimo. Tanto faz, não importa. Qualquer um dos dois, não importa. Ou de máximo ou de mínimo, tá? Se ele é ponto de máximo ou de mínimo, a função é derivável no ponto. Volta no slide agora. Olha lá no slide, teorema de Fermat. O que é que diz o teorema de Fermat? Se a função f tiver máximo ou mínimo local e a f for derivável nesse ponto, essa derivada é zero. Acabou o teorema. Entendeu? Então, esse S, ele é ponto de máximo ou de mínimo. Ok? Se ele é um ponto de máximo ou de mínimo, o teorema de Fermat me garante que a derivada nesse ponto é zero. Tá? Então, pelo teorema
de Fermat. Concluímos que a derivada da função no ponto S é 0. Que era o que a gente queria. Tudo bem? Deu para entender o teorema? Tá? Então, de agora em diante, sempre que você tiver uma função com essas 3 características, você já garante que existe um ponto lá no meio do intervalo, lá pelo meio do intervalo, na primeira terça parte, não importa onde, tem um cara lá dentro que a derivada dá 0. Tudo bem? Tá? Esse é o teorema de Euler. Tá? Vamos para um resultado aplicando esse teorema. Essa equação cúbica aí, verifica para mim que essa equação cúbica tem apenas uma raiz real. A equação é x ao cubo mais x menos 1, isso é igual a 0. O problema é, demonstra que essa equação só admite uma raiz real. Dica, como é que resolve? Como resolve? Vamos. O Emerson não chama vocês no microfone? Não? Ah, hoje vocês vão. Vamos. Como é que prova que essa equação só tem uma raiz real? Vai. Coragem. Valendo meio ponto na prova de cálculo. De cálculo da manhã. Vocês não fazem, então? Esse eu posso prometer. Vai. Como é que eu provo que essa equação só tem uma raiz? Qual é a ideia? Vai, eu preciso de uma ideia para iniciar. Vai. Sem medo. Não tenham medo de errar. Diga. Fala mais alto. Teorema do valor intermediário. Como é teu nome? Leonardo. Eu quero ser igual o Leonardo. O Leonardo deu uma ideia de usar o teorema do valor intermediário. Leonardo, para você ser mais famoso ainda, explica pra gente o que você faria. Vai lá, Leonardo. Sério. Sério. Não, porque assim, Leonardo, você chega para mim, aí você diz assim, professor Raimundo, essa questão é fácil. Use o teorema do valor intermediário. Só que assim, isso é uma equação. O Leonardo está pedindo para usar o teorema do valor intermediário. Então ele está num nível de cálculo assim, entendeu? Que é o jeito que a gente quer. E tá certo, Leonardo. Tá certo. A solução é essa. Só explica pra gente o que você quer dizer com isso. Sério, sério, vai lá. Diz pra gente de onde que você tirou essa ideia. Já vou te dizendo, tá certo. Vai lá. Sério. Alguém quer ajudar o Leonardo? Não? Como não? Como assim? A ideia do Leonardo é fantástica. É essa a resposta. É o teorema do valor intermediário. Só que o teorema do valor intermediário trabalha com funções, concorda? Sim ou não? Com funções. Isso é uma função? Não é uma função isso. Isso é uma equação. O que eu faço? O que eu faço? Transforma numa função. Simples assim. Gostei. Olha para a equação. Não é a equação que eu quero. Se fosse função, eu saberia. Então, pronto. Então, você vai e diz assim, ó. Defina a função. Que função? F de x. Ah, mas foi o Leonardo que deu a dica. L de x.
L de x igual x ao cubo mais x menos 1. Ah, agora eu tenho uma função. Para utilizar o teorema do valor intermediário, o que é que eu preciso? Que a função seja contínua. Essa função, Leonardo, é contínua? Por quê? É polinomial. Perfeito. Perfeito. Eu vou levar esse moleque para amanhã. Vou levar ele. Então, ó, essa função é contínua. L é contínua. Por quê? Pois é uma função polinomial. Muito bem. Já tenho uma função que é contínua. Como que eu aplico o teorema do valor intermediário nela? Como? Oi? Eu posso te buscar aí. Oh, qual é seu nome? Tiago. O Tiago disse assim, ó, escolhe um x que vai ter uma imagem positiva e um x que vai ter uma imagem negativa. Pronto, e vai. Então pronto. Escolhe um x agora que dá uma imagem positiva, então. Vai. Um x que dá uma imagem negativa, então. Quem? 0. Perfeito. Então vamos calcular o L de 0. L de 0 vai ficar 0 ao cubo mais 0 menos 1. Isso dá menos 1, que é um valor menor que 0. Já peguei uma imagem negativa. Quero agora uma imagem positiva. Como é que eu faço? Quem? Quem? 1. Ótimo. L de 1. 1 ao cubo mais 1 menos 1. Esse cancela e vai dar 1, que é maior que 0. Ótimo. Já tenho um que é a imagem negativa, o outro que a imagem é positiva, tá? O que é que diz o teorema do valor intermediário? Como a função é contínua, então, existe raiz. Não quer dizer que existe uma raiz, beleza? Então, pelo teorema do valor intermediário, temos que existe um C pertencente a qual intervalo? Ao intervalo 0, 1, certo? Um C pertencente ao intervalo 0, 1, tal que f de C é 0. Achei raiz. Achei uma raiz. Sei que existe uma, tá? O problema diz que é para você provar que existe só uma. Como é fácil agora? Já sei que existe raiz, certo? O problema diz, prove que essa equação admite uma única raiz. Então, nós estamos lidando com um problema de existência e unicidade. Já conseguimos provar que existe, tá? Mas a existência só me garante que existe e nada mais. Ela não garante se é 1, 2, 3, 4, 50, não importa. Só diz assim, tem. Agora, quantas são? Vamos provar que é só uma. Como é que a gente faz isso? Vamos provar que é só uma. Dica. Qual é a dica? Vai, tá esperando a dica. Diga. Você quer provar que ela é totalmente crescente em uma parte e totalmente decrescente em outra. Mas aí tu já quer utilizar teste da primeira derivada, né? Que a gente não viu ainda. É a próxima aula, inclusive. A gente não pode ainda. Seria uma boa ideia. A ideia é boa. Resolveria o problema por completo. Na verdade, no fundo, a gente vai descobrir que a sua resposta, na verdade, é a solução do que a gente vai fazer.
Mas a gente não vai utilizar esse argumento. Tá bom? O que a gente vai utilizar? Como é que a gente prova que existe só uma única coisa? Como é que a gente prova? Oi? Não. Vamos fazer o mais simples possível. Se você quer provar que existe uma única coisa, você faz assim, ó. E se a gente supor que existe duas coisas? Aí você diz, mas para que tu vai fazer isso? Eu vou supor que existem duas coisas e vou fazer as contas, assumindo que essas duas coisas existem. Se em alguma hora aparecer uma bobagem muito grande, eu vou chegar à conclusão que, na verdade, a suposição que eu fiz está errada. Entende? Eu vou fazer uma demonstração por contradição. Eu vou supor que uma coisa existe e depois eu vou chegar em algum absurdo matemático que vai me levar a concluir que a suposição que eu fiz não era possível de ser feita. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Tá bom? Então, olha, eu já sei que existe uma raiz. Tá? Eu já sei que existe uma raiz. Tá bom? E se eu já sei que existe uma raiz, então eu vou supor que existe duas raízes, tá? Então vamos supor que existam duas raízes, tá? Então suponha que existe uma outra raiz. Uma outra raiz, tá? Então essa outra raiz, essa primeira eu chamei de C, a outra raiz eu vou chamar de C', tá? Seja C', que é diferente do C, essa outra raiz. Tá bom? Então eu estou supondo. Até aqui tudo está certo. Tá bom? Até aqui. Daqui para frente eu estou supondo. O que foi que eu acrescentei? Uma raiz. Tá? Estou supondo que isso existe. Supor que isso existe, eu vou deixar esse teorema aqui. Supor que isso existe, o que é que nós temos agora? Vamos lá. A função do Leonardo, é isso? Leonardo. A função do Leonardo é a função L. Características da função do Leonardo. Vamos lá. L é o quê? É contínua. Certo? Que é um polinômio. L é contínua. Mais ainda, você concorda que o C', como ele é diferente do C, então ou ele é maior que C, ou ele é menor que C, certo? Uma das duas coisas, tá? Eu vou supor que ele é maior que C, mas tanto faz ser menor, tá bom? Então eu vou só supor que esse C' é maior que C, tá? Para o que eu vou continuar escrevendo ali. Então, L é contínua nesse intervalo fechado, de C até o C'. Tudo bem? Como é um polinômio, ela é derivável nesse aberto. É derivável nesse aberto, no C até o C', tá? Bem, eu já tenho essa característica, eu já tenho essa característica e eu estou supondo que C' seja uma outra raiz. Quanto é f de C? F de C é 0. Ok? Porque é raiz. Quanto é f de C'? Também é 0, porque é outra raiz, certo? Então, só que na verdade aqui não é f, né? Vocês não me corrigiram aqui, aqui é L. Nem você, Leonardo. Poxa, isso aqui é L. Tá. Então, ó, o que é que nós temos? L de C é igual a L de C', certo? As duas imagens são iguais, porque são raízes. Eu tenho as três coisas que são as três hipóteses do teorema de Röhle. Tudo bem? As três hipóteses estão aqui, tá? E o teorema me diz que se eu tenho as três coisas, então eu tenho isso, tá? Então, conclusão é a seguinte,
que se eu tenho essas três coisas, então existe um certo, aqui eu vou chamar D, porque eu já estou usando C aqui. Existe um D que está dentro desse intervalo, C', tá? Tá o quê? A derivada da função, nesse ponto D, essa derivada é 0. Não é isso que diz o teorema de Euler? Certo? Mas a minha função é a função L. Quem é a função L? X ao cubo mais x menos 1. Deriva essa função. Não é a derivada que eu preciso aqui? Tá? Então, vou derivar ela. L de x, a derivada disso é 3x ao quadrado mais 1. Certo? Só que o teorema me garante que essa derivada vai dar 0 quando o x for a letra D. Tá? Então, eu vou colocar D aqui. Então, L' de D é igual a 3 no lugar do x, D. Mais 1. Só que isso é 0. Certo? Vai ficar 0 é igual a 3D ao quadrado mais 1. Já concluíram o resultado? Alguém já sacou o que está acontecendo agora? Daqui você já consegue concluir? Ainda não? Olha para isso. Não é o D que você quer saber? Vamos isolar esse D, então. Presta atenção. Vai ficar 3D ao quadrado igual a menos 1. Certo? Passo menos 1 para o outro lado. Vai ficar menos 1. Passo 3 dividindo. D ao quadrado é igual a menos 1 dividido por 3. Isso aqui é possível? Isso aqui é possível? Isso não é possível. Certo? Não existe nenhum número real que, quando você elevar ao quadrado, dá um resultado negativo. Isso aqui é um absurdo. Certo? Isso é um absurdo. Mas espera aí você pensa, o que foi que a gente fez de errado? Vamos voltando às contas. Isso aqui saiu de onde? Saiu do teorema de Euler. Mas eu tenho todas as hipóteses? Tenho todas as hipóteses. Então, até aqui não tem nada de errado. Eu vou voltando e chego aqui. O que é que tem de errado? Foi o acréscimo quando eu supus que existe uma outra raiz. Entende? Tá? Então, a falha foi em pensar que existe uma outra raiz. Não existe uma outra raiz. A raiz é única. Beleza? Tá bom? Quem é a raiz? Não tenho a mínima ideia. Não me interessa. Não é esse o intuito. Tá? Não quero saber quem é a raiz. O que eu quero saber é: existe raiz? Existe. Quantas? Tanto. Nesse caso, só uma. Tá? Tudo bem? Até porque vocês serão engenheiros. Vocês não vão ficar fazendo esse tipo de conta. Mas você precisa fazer o seguinte tipo de conta. Quando eu estiver com um certo problema matemático, onde já tenha algum problema que já está sendo modelado, já está surgindo uma certa função dali, eu quero saber se essa função que eu estou trabalhando, se ela tem raízes. Tá? Eu já tenho que saber, tem raízes e tem tantas raízes. Aí você joga no computador e pede para o computador descobrir as raízes para você. Cara, te vira aí. Tu foi feito para isso. Então vai lá, te vira, acha as raízes. Porque senão tu vai ficar jogando função para o computador sem saber se tem raízes lá. Entendeu? Então, tu fazendo essa análise matemática antes, tu já sabes se tem raiz ou não. E tu já sabe quantas raízes vão surgir dali. Tudo bem? Deu para compreender? Tá? Então, a ideia central é descobrir se tem ou não raízes. Depois que você descobre se tem ou não raízes, você vai atrás em saber quantas raízes são. Porque senão você pode estar fazendo trabalho desnecessário.
Tá? Queres um exemplo? Imagina que você, na sua extrema inocência, decida pensar que isso aqui um dia dá zero. Aí você joga lá no computador, faz a conta aí para mim, vê quando é que essa divisão dá zero. Nunca vai dar zero. O limite é zero, mas a divisão nunca é zero. Entendeu? Então, isso aqui é simples de ser analisado porque a gente já trabalha com isso. Mas vocês vão se deparar com um monte de tipos de funções muito estranhas, expressões imensas, que você precisa ter noção se aquilo vai ter raiz ou não. Tá? Então, estudos desse tipo servem para isso. Tá bom? Então, esse é o teorema de Rowley. Vamos agora para o teorema dos teoremas, que é o nosso teorema do valor médio. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Diga. Posso. Então, escrevemos tudo isso. Isso aqui chegou a um absurdo matemático. Tá? Então, conclusão. O erro foi assumir que a função L admite mais de uma raiz. Nota que não tem como existir outro erro, porque todos os outros itens que nós temos na nossa demonstração, todos eles são resultados de conta ou resultados de teorema. Então, todos eles são fáceis de serem verificados. O único que foi acrescentado foi admitir que a função admite mais de uma raiz. Tá? Foi a única coisa acrescentada. Tá bom? Muito bem. Então, vamos para o teorema principal, que é chamado de teorema do valor médio. Vou usar esse quadro aqui. Que a propósito, o professor Emerson falou assim: Raimundo, dá uma olhada lá nesse teorema do valor médio lá. Eu falei, sério? Sério. Tem 2 exemplos lá que eu gosto deles. E tá aí no teu slide. Eu falei, sério? Sério. Mas quais são os exemplos? Esses aí, ó. Esses 2 exemplos aí. Fala para os meninos prestarem atenção e para as meninas ficarem ligadas. Esses 2 exemplos aí, pessoal. Dica do professor Emerson, né? Então, a gente tem que seguir a dica do professor Emerson aí. Então, vamos lá. Teorema do valor médio. Esse é o resultado. Antes da gente pegar as hipóteses do teorema, dá uma olhada para cá primeiro. A essência do teorema do valor médio vai te dizer o seguinte. Suponha que você tenha aqui o gráfico de uma função, tá? Função qualquer aí. E que você tenha aqui uma reta. Essa reta está tocando em 2 pontos da curva, então ela é uma reta secante, tá? Vou chamar essa reta secante aqui de y. E essa reta aqui, essa curva aqui é a minha função f. Minha f de x. Tá bom? Você tem aqui esse ponto, um ponto de toque entre y e a função, que acontece em A, f de A. Tá? E aqui tem B e f de B. Tá bom? Você tem aqui a reta secante e você tem aqui a curva, o gráfico da função. Tá? O que o teorema quer nos provar é o seguinte, que vai existir algum C entre A e B, tá? É possível achar esse C, não precisa estar no meio, pode estar muito perto de A ou pode estar muito perto de B, não importa, tá? Mas vai existir esse cara de tal forma que quando você quiser passar a reta tangente por esse ponto, essa reta tangente ela vai ser paralela à reta secante. É isso que diz o teorema do valor médio. Tá bom? Deu para entender o teorema? Tá? Em si, em suma, o que a gente quer fazer é o seguinte, que se você pega
essa reta secante, você pode ir fazendo um certo movimento aqui nela, sem modificar a inclinação dela, tá? Você consegue fazer movimentos nela de tal forma que uma hora ela se transforma em uma reta tangente, tá bom? Isso que o teorema vai nos dizer, tá? Essa reta secante, ela tem uma equação bem determinada, que ela é f de A mais f de A menos f de B, A menos B, x menos B. Tá bom? Nota o seguinte, se você tiver... Eu acho que eu inverti só esse sinal aqui. Deixa eu só conferir aqui rapidinho. Isso, é f de B menos A. Você inverte aqui. F de B menos f de A. B menos A. E aqui, x menos A. Tá? Essa é a equação. Nota o seguinte, que se você tiver aqui... Essa aqui é uma função também, só que nesse caso é uma função linear. Tá? Se você tiver no ponto A... Substitui A aqui, no lugar de x. Quando você fizer isso, essa parte vai dar zero. Porque vai ficar A menos A vai dar zero, então você vai estar no f de A. Tá? Agora, se você estiver no B, se aqui for B, você vai cancelar essa parte com essa parte. Vai sobrar f de A mais f de B menos f de A. Vai cancelar os f's de A, vai sobrar só o f de B. Então, essa realmente é a expressão dessa reta. Da reta y, tá ok? Então, tu tens a expressão da reta y e tu sabes que esse aqui é o gráfico da função f. Então, o que tu queres provar é que existe uma reta tangente que é paralela a essa reta secante. Então, no fundo, você quer dizer que o coeficiente angular dessa reta é idêntico ao coeficiente angular dessa reta. Mas como se determina o coeficiente angular da reta tangente? Como determina? É o quê? É a derivada da função no ponto, certo? Então, quer dizer que o coeficiente angular dessa reta tangente, que é a derivada da função no ponto, é isso o coeficiente angular da reta tangente, se essas duas retas são paralelas, quer dizer que o coeficiente angular da reta tangente é igual ao coeficiente angular da reta secante. Então, tu queres provar que isso é igual a f de B menos f de A dividido por B menos A. É isso que você quer provar. Tudo bem? Isso que a gente vai provar, tá? Isso se chama teorema do valor médio, tá? Vou deixar isso aqui. Vamos lá, vamos para o enunciado do teorema. Projeta lá o slide, por favor. Tá, o que é que você tem? Você tem as hipóteses. F é uma função contínua. F é contínua em um certo intervalo fechado. F é derivável. É derivável em um certo intervalo aberto, equivalente, tá? E você só precisa dessas duas hipóteses para chegar à sua conclusão. No teorema de Rowley, você tem 3 hipóteses, ok? Você a continuidade e a derivabilidade. E mais a igualdade dos extremos. Aqui você só tem a continuidade e a derivabilidade. Tá? A conclusão do teorema do valor médio... Coloca lá o slide, por favor. A conclusão do teorema do valor médio é que existe um certo C que está nesse intervalo aberto, tá?
Então, existe um C que está nesse intervalo aberto, tal que essa derivada do C é igual a exatamente essa expressão que a gente colocou aqui, que f de B menos o f de A dividido por B menos A. É isso que a gente quer provar, tá? Que existe esse C, que acontece isso, tá bom? Muito bem, vamos para a demonstração. Demonstração do resultado. Então, você tem uma função que é uma função contínua e que ela é derivável, tá? Vamos colocar lá uma função auxiliar que vai nos ajudar a demonstrar esse resultado. O que a gente vai fazer? Você quer relacionar a reta tangente com a reta secante. Essa é a relação que tu queres fazer. Então, a função que a gente vai definir vai ser a seguinte. Você concorda que existe uma certa distância aqui entre a reta secante e a função, certo? Tem uma certa distância. Então, eu vou definir essa distância assim, ó. Vai ser uma função h, que ela vai ser a função principal, a função f, menos a reta secante. Essa vai ser a função h, tá? Vamos usar essa função. Então, defina a função h de x igual f de x menos a função y. Tá? Então, vai ficar h de x é igual f de x menos, quem é a função y? A função y é isso aqui, ó, f de a mais o coeficiente angular da reta secante vezes x menos a. Então, vai ficar aqui, ó, f de a mais o coeficiente angular da reta secante, só que tem esse menos antes, então vai ficar menos aqui, tá bom? Então, f de b menos o f de a, b menos a, vezes a parte linear. Tá bom? Então, essa é a sua função h. O que tem de especial nessa função h? Essa função h, primeiro, ela é uma diferença de duas funções, tá? A função f tem hipótese sobre a função f? Aqui, as hipóteses da função f. Ela é contínua e é derivável. Tudo bem? A função y. A função y é uma função linear. Ela é contínua? Contínua. Toda função linear é contínua. É derivável? É derivável? É derivável. Tá? Então, pronto. Então, eu tenho a função h, que é a diferença dessas duas funções. Como as duas são contínuas, a h tem que ser contínua. Como as duas são deriváveis, a h tem que ser derivável. Excelente. Então, olha, h é contínua. O que mais? h é derivável. E mais que isso, ela é contínua, ela é derivável. Se ela tiver essas características, essa última característicazinha aqui, eu vou poder aplicar o teorema de Roley. Tá? Então, vamos ver se ela tem essa característica aqui. Vamos ver se isso acontece. Para a função h. Tá? Mas quem é a função h? A função h não é essa f menos a y? Não é isso que é h? Ela não tem esses dois pontos de encontro aqui? Nesses dois pontos de encontro, quando eu fizer a diferença das duas, vai dar quanto? Dá zero. Então, elas são iguais nesses dois pontos. Então, eu vou calcular h de a, que vai dar zero. Eu vou calcular h de b, que vai dar zero. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, olha, h de a vai ser f de a menos f de a menos isso tudo aqui a menos a,
Nota aqui. Esse com esse se cancela, tá? E esse com esse se cancela. 0 vezes isso vai dar 0. Então, isso tudo dá 0. Que a gente já sabia que ia acontecer isso, tá? Então, esse cara dá 0. Tá bom? Vamos calcular agora H de B. H de B vai ficar F de A, não, F de B menos F de A menos F de B menos F de A, B menos A vezes B menos A. Isso tem que dar 0. Tá? Observa, esse cara cancela com esse cara, certo? Só esse está positivo. Como tem o negativo aqui, ele vai ficar negativo. Então, vai cancelar com esse. Tudo bem? Então, F de B cancela com F de B. Esse F de A está negativo, tem um negativo fora. Então, ele vai ficar positivo. Vai cancelar com esse que está negativo. Então, pronto. Tudo se cancela e dá 0. Perfeito? Tá? Então, a função H, ela tem também a característica de que H de A é igual a H de B, isso é 0. Certo? Tem as 3 características do teorema de Rowley. Se tem as 3 características, então existe um C que está entre A e B, tal que a derivada da função dá 0. Vamos usar agora isso. Então, pelo teorema de Rowley, existe um C pertencente a esse intervalo AB, tal que a derivada da função, quem é a função? H. Tá? Então, a derivada de H, H' de C, né? H' de C é 0. Vocês não dispensam a galinha, né? Então, a derivada dessa é 0, ok? Em C. Vamos pegar a derivada dessa função, que é isso que a gente precisa, tá? Quem é a derivada dessa função? Então, a derivada dessa função é... Aqui vai ser H' de x é F' de x, certo? F de A é uma constante, vai dar 0, tá? Essa parte aqui, isso aqui tudo é uma constante, tá bom? Eu só vou derivar o x aqui, que dá 1. Então, só vai sobrar isso, com esse sinal negativo, tá? Esse cara vai embora. Então, vai sobrar aí menos f de b menos o f de a dividido por b menos a. Sobrou só isso. Beleza? Só que a derivada dá 0 quando x for c. Então, aqui vai ficar 0 quando x for c. Esse é f' de c menos essa coisa. B menos A, tá? Agora, esse cara está negativo, passa para o outro lado, positivo. Beleza? Então, faço aqui no lado, vai ficar f' de C é igual a f de B menos f de A, B menos A, e acabou nossa demonstração. Não é isso que a gente queria? Que existe a derivada que é igual ao coeficiente angular da secante. Lindo, né? Lindo. Tão lindo que vocês vão largar a engenharia para fazer matemática. Vão. Não façam isso. Não façam isso. Engenharia dá mais dinheiro. Vocês vão ficar ricos. Mas tem que passar primeiro em cálculo. Tá? Não esquece.
Posso pagar aqui? Muito bem. Mas vocês vão ficar tão apaixonados por cálculo que nas horas vagas de vocês vão estar com o Guidorize no lado. É apaixonante. Cálculo não se larga. Então vamos lá. A interpretação geométrica disso. Olha aí. Suponha esse gráfico. Deve ser o seno aí, tá? Foi traçado ali um gráfico de uma reta secante que passa por aquele ponto A e esse ponto B, tá bom? Essa é uma reta secante. E se é uma reta secante, se a função é derivável, se a função é contínua, obedece às hipóteses lá do teorema do valor médio, então tem que existir retas paralelas que são tangentes. Nesse caso, existem duas retas, essa reta e essa outra reta. Entendeu? Essa é a interpretação geométrica. A solução pode não ser única, viu? Pode ter duas, pode ter três, isso depende muito, tá? Muito bem, vamos para os nossos problemas. Problema 1. Problema que o professor Emerson falou. Faz com carinho essa questão aí. Então tá. Vamos lá. Primeira questão. Problema 1, presente do professor Emerson. Tá? Olha lá a questão. Se você tem uma função f, que é uma função polinomial de grau 3, no intervalo 0, 2, determine a reta tangente ao gráfico dessa função que é paralela à reta que passa por esses dois pontos. Tá? Então, ó, tá aqui a função f de x igual a x ao cubo menos x. Nesse intervalo 0, 2, ele diz que vai ter uma reta secante que passa pelos pontos f de 0, 0f de 0 e pelo ponto 2f de 2. Ele diz que existe essa reta. Tá? Tudo bem? Ele quer que você determine essa reta. Essa reta, gente. Tá? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz isso aí? Dica. Como é que resolve? Pensa. Você está dizendo que você quer uma reta tangente que é paralela a uma reta secante. Você acabou de demonstrar o teorema do valor médio. Você demonstrou. Então, você sabe que a derivada no ponto, que eu não sei que ponto é esse, é igual ao coeficiente angular da reta secante. Né? Quem é o coeficiente angular da reta secante? F de 2 menos F de 0, 2 menos 0. Entendeu? A gente não demonstrou o teorema agorinha. Para que a gente vai fazer um monte de conta? Não precisa, o teorema já nos diz que é isso, certo? Muito bem. O que é que a gente precisa aqui? F de 2. Como calcula? Só substituir na função, certo? 2 ao cubo é 8. 8 com menos 2, 6. Tá? Então pronto. Então eu já sei que aqui em cima é 6 menos... Aqui vai dar 0. Certo? Quem é a derivada da função? 3x² menos 1. Só que no lugar do x eu coloco c. Então, 3c ao quadrado menos 1. Ok? Tudo bem? Vou continuar. 3c ao quadrado menos 1 é igual a que 6 dividido por 2 dá 3. Ok? 1 está negativo, passa positivo. 3c² é igual a 4. Tá? Então vai ficar c ao quadrado é igual a 4 dividido por 3. E como é que você resolve isso? Como você resolve isso? Uma potência, que é igual a um número positivo, a resposta sempre é dois valores, um positivo e um negativo, que é a raiz desses caras, certo? Então vai ficar C é igual a mais e menos
2 raiz de 3, certo? As duas soluções servem? Sim ou não? Sim? Não? Por que não? Eu vou levar ele para amanhã. Já falei. Vou levar. Não serve as duas soluções. Tem uma solução que não serve. Qual é a solução que não serve? A solução negativa não serve. Por que não serve? Porque nós estamos trabalhando no intervalo de 0 a 2. Só me interessa o que está aqui dentro. Deu para entender? Tá? Então é uma solução que eu quero. A solução que eu quero é qual está aqui dentro desse intervalo. O que está dentro desse intervalo é só a positiva. Então, a 2 sobre raiz de 3. Beleza? Esse é o ponto de tangência. Tá? Muito bem. Então, agora você determina a reta tangente. A reta tangente você já sabe como fazer, né? Vamos ver se funciona? Vamos lá no GeoGebra. No GeoGebra, a nossa função é x ao cubo menos x. X ao cubo menos x. Está aí a função. X ao cubo menos x. Tá? Vamos pegar os pontos. Os pontos quem são? Olha. 0, 0 e 2, 6. Certo? 0, 0 e 2, 6. Vamos lá. 0, 0 e 2, 6. Tá aí os dois pontos, tá? Tem uma reta que é secante aqui, que passa por esses dois pontos, tá bom? Tá aí a reta, tá? Achamos o ponto de tangência onde, se eu passar a reta tangente, é paralela a essa reta secante. Quem foi esse cara? 2 sobre raiz de 3. Vamos ver se isso funciona mesmo. X igual a 2 sobre a raiz de 3. SQRT 3. O cara... Vou tirar agora esse carinha daqui. Está aqui o ponto de tangência, esse C. Tá bom? 2 sobre raiz de 3. Agora eu vou dizer assim para o GeoGebra. Eu quero uma reta tangente que passe por esse ponto lá, que eu já sei que é nesse ponto, mas eu quero a reta tangente. Quando colocar a reta tangente, ela tem que ser paralela a essa reta secante lá. Tudo bem? Vamos ver se isso acontece. Então, eu vou pegar aqui uma reta que eu quero que seja tangente, vai passar por esse ponto nesse gráfico. Tá? Então, olha lá a reta. Tá vendo? Nem calculei quem é ela. Tá? Que não me interessa. Por que não me interessa? A gente já fez muito essas contas, já? A Emerson já deve ter feito com vocês muitas contas de como determinar a reta tangente que passa por um certo ponto. A nossa maior dificuldade agora era descobrir quem era o ponto. O ponto a gente já sabe. A gente só fez no programa agora para mostrar para você que realmente esse ponto é um ponto de tangência onde a reta tangente é paralela a essa reta secante. Tudo bem? Deu para entender? Tá? Muito bem. Olha aí, presente da prova, né? Não tem como errar. Não tem. Se vocês errarem, pode falar para o professor Emerson que foi o Raimundo que ensinou errado para vocês, então... Aí ele vai dar um ponto para vocês. Muito bem. Vamos lá. Não sei que tipo de ponto que ele vai dar, mas... Próxima questão. Preciso fazer essa próxima questão? Olha lá a próxima questão. Determine... Obrigado, Júlia. Determine C, nesse intervalo aberto, para o qual a reta tangente ao gráfico da função, nesse ponto C, lá, que você vai achar, seja paralela à reta secante que passa por esses dois pontos. Como é que faz? Você concorda que é a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa, né? O que é que vai mudar? Mudou a sua função. Agora você tem uma função quadrática, você vai derivar aquilo, vai aparecer 2x menos 5, certo? Vai colocar 2x menos 5 igual a quem? A f de 4 menos f de 0 dividido por 4 menos 0. Vai fazer a conta e você vai achar quem é esse C. Mesmo passo a passo.
Tá? Tudo bem? Muito bem. Vamos continuar. Vamos para esse problema que é bem legal. Suponha que você tenha uma função que você sabe a imagem dessa função num certo ponto. Ou seja, você sabe quanto é f de 0. Esse f de 0 é menos 3, tá? Você tem isso. Você sabe que a derivada da função nunca passa de 5. Você sabe o valor da função num ponto e você sabe o comportamento de crescimento dessa função, tá? Ele pergunta assim, quão grande pode ser f de 2? Ok? Então, se você sabe o comportamento de crescimento da função, tu sabes até onde a função pode crescer. Entende? Esse é o objetivo do problema, tá? Você não precisa saber quem é a função. Você não precisa saber quem ela é. Se você sabe o comportamento da sua derivada, você sabe o comportamento da função. Tá? Então, muito bem. Então, esse é o nosso problema agora. Então, olha lá o que é que nós temos. Nós temos que f de 0 é menos 3. Você tem que a derivada não passa de 5. Tá? A derivada não passa de 5. E ele quer saber o que acontece com f de 2. O que acontece? Não, ele não quer saber exatamente quem é f de 2, mas sim o que acontece com f de 2. Até quanto ela pode crescer no máximo. Tá? Esse é o problema. O que é que eu vou usar para resolver esse problema? O que você acha? O que eu vou usar? Vou usar o teorema do valor médio. De novo, o teorema do valor médio. O que é que diz o teorema do valor médio? Que o coeficiente angular da reta tangente é igual ao coeficiente angular da reta secante. Aí você diz, espera aí, mas o que tem a ver com o enunciado do problema? Parece que não tem nada a ver, né? Porque nota, ele quer saber de crescimento e a gente está olhando para a reta secante e a reta tangente. Parece que não tem nada a ver, mas uma coisa resolve a outra. Queres ver? Olha só. O teorema do valor médio vai nos dizer que quando você derivar a função em um certo ponto, isso vai ser igual a isso aqui. f de 2 menos f de 0, 2 menos 0. Concorda? Concorda com isso? Tá? O teorema do valor médio vai nos garantir isso. Só que ele nos diz isso. Ele não fala a derivada de f num certo ponto c. Ele fala que a derivada da função é menor ou igual que 5. Será que eu vou conseguir usar isso aqui? Sim ou não? Vou conseguir usar. Porque ele dá essa hipótese dizendo que isso acontece para todo x. Em particular, vai acontecer para o c. Tá? Então, para todo x. Se acontece para todo x, ocorre para cada um dos pontos do domínio. Tá? Beleza, então vamos fazer o seguinte. Olha lá, f de 0 eu tenho. Então, eu vou continuar aqui. Ó. F' de C é igual. F de 2 é quem eu quero mensurar. Menos f de 0 é menos 3. Tá? 2. Vou passar o 2 para cá. Que é um C. Isso aqui é igual. F de 2 mais o 3. Vou passar o 3 para cá. 2, f' de C, menos o 3, isso é igual a f de 2, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou só inverter as coisas, eu vou escrever primeiro f de 2, f de 2 é igual a isso, tá? 2, f' de C, menos o 3, tá bom? Agora, qual é a informação que eu tenho sobre a derivada? A informação que eu tenho é que ela é sempre menor ou igual que 5. Então, a f de 2 é menor ou igual que 2 vezes esse cara que é sempre menor ou igual que 5. Menos o 3. Então, f de 2 é menor ou igual, isso aqui dá 10, com menos 3 dá 7. Acabou nosso problema. Tá? Então, a imagem da função não passa de 7.
Entenderam o problema? Tá? Não tenho a mínima ideia de quem é a função. Mas eu sei o valor dela em um ponto e sei o comportamento da sua derivada. Na verdade, eu nem sei por completo o comportamento da sua derivada, porque essa derivada pode ser muito maluca. Muito maluca mesmo, pode estar vibrando, assim. Mas eu sei que ela não passa de 7. Aliás, ela não passa de 5. Tá? Por exemplo, derivada do seno é cosseno. Nunca passa de 5. E ele fica assim o tempo todo. Certo? Então, você sabe o comportamento entre aspas da função. Na verdade, você só tem uma limitação superior da derivada, mas mesmo assim você consegue ter uma limitação superior da imagem da função. Tá? Muito bem. Vamos para esse outro resultado? Esse outro resultado, vocês já usam ele, de certa forma, de uma forma inversa. Você já sabe, por exemplo, que a derivada da constante é quanto? Quanto é a derivada da constante? 0. Isso você já sabe. Agora, se eu chego para você e digo assim, eu tenho uma função que a derivada dela sempre é 0. O que é que você vai dizer? Essa função é constante. Prova. Prova. A gente sabe que a derivada da constante é 0. A gente não sabe que se uma função tem derivada 0, ela é constante. Não entende a diferença? Quando a função é constante, é fácil você calcular que a derivada dela é 0. Porque não tem aquele limite que a gente vai fazer? Limite de f de x menos f de p, x menos p com x tendendo a p. Quando você faz isso, o f de x menos o f de p sempre é 0, porque ela é constante. Então, esse limite é direto. Né? Mas agora a coisa é ao contrário. Eu te dou o resultado, eu quero que você me diga quem é a função. Tá? Então, eu estou te dizendo aí que você tem uma função que a derivada dela sempre é 0. Eu quero que você prove para mim, então, que essa função ela é uma constante. Onde esse k é um número real. Tá bom? É o contrário. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Você quer mostrar que ela é constante? Como você faria? Como você faria? Suponho aqui? Não, já está dizendo que a derivada é 0. Eu já tenho isso aqui como hipótese. Esse aqui já é dado. Eu quero que você prove que é isso. Tá bom? Como a gente acabou de demonstrar o teorema do valor médio, vamos usar o teorema do valor médio. Certo? No teorema do valor médio, me diz que a derivada, em um certo ponto, a reta tangente tem o mesmo coeficiente angular da reta secante. Certo? Não é isso? Só que eu não tenho B ou A, ou F de B, F de A. Certo? Não sei quem são esses caras. Porque eu não sei quem é a função. E agora? Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar dois caras quaisquer do domínio da função. Não importa quem sejam. Vou pegar dois caras lá. Dois caras aleatórios. Tá? Então, sejam A e B, dois caras aleatórios lá no domínio da função f. Eu vou escolher eles só com uma condição. Eles não são iguais. Tá? São dois caras diferentes. Não importa quem sejam, desde que sejam diferentes. Tá? Quando eu fizer isso, a derivada da função eu já sei que é 0. Então, desse lado aqui vai dar 0. Isso aqui é igual a f de b menos o f de a dividido por b menos a. E aí, terminou o problema? Não? Pega o b menos a que está dividindo e passa multiplicando. Vai dar 0, concorda? Então, vai ficar 0 igual a f de b menos o f de a. O f de a está negativo, passa para o outro lado. Positivo, vai ficar f de a é igual a f de b.
Ei, mas eu peguei A e B como sendo dois elementos quaisquer no domínio. Não importa quais foram. Quaisquer dois que eu pego, a imagem deles sempre são iguais. Se sempre são iguais, ela é o quê? Constante. Entendeu? Muito bem. Então, F, portanto, F é constante. Belíssimo, né? Tá bom? Então, é uma função constante, tá? Muito bem, o outro resultado é o seguinte. Se você tem duas derivadas que são iguais, você não sabe quem são as funções, mas as derivadas delas coincidem. Esse é o nosso corolário agora, tá? As derivadas coincidem. Eu quero que você prove para mim, então, que quando você fizer a diferença das funções, dá uma constante. Ele está dizendo que se você tem duas funções que possuem a mesma derivada, então essas duas funções, elas são idênticas a menos de uma constante. Tá? O corolário é assim, ó, você tem duas funções que têm a mesma derivada. A mesma. Ele quer que você prove que quando você fizer a função menos a outra, isso vai dar uma constante. É isso que ele quer que você prove. Tá? Você não sabe quem é F, você não sabe quem é G. Mas você sabe que a função derivada da F é uma coisa. E quando você calcula a função derivada da G, dá a mesma coisa da F. Tá? Quer um exemplo? Bem simples. É tão simples que você vai me dar esse exemplo agora. Me dá um exemplo de uma função f e o exemplo de uma função g, que elas são diferentes, mas têm a mesma derivada. Cadê o Leonardo? Não vou levar mais ele. Hein? Dá um exemplo de uma função f e uma função g que tenham a mesma derivada, mas sejam diferentes. Ok? Não escutei. Fala mais alto, por favor. X mais 1 e x menos 1. Perfeito. Derivada dessa? Derivada dessa? 1. Derivada dessa? 1. São funções iguais? Não, não são iguais. Mas quando você faz a diferença das duas, essa menos essa, adivinha o que é que dá? Não dá 0. Dá 2, né? Essa menos aquela. Não dá 2? Dá uma constante, 2. Tá? Me dá outro exemplo. Depois que você tem isso em mão, você me dá infinitos exemplos, porque você diz assim, professor, coloca 2 aqui e 2 aqui, tá bom assim? Você pode trabalhar com um monte agora, né? Então, não pode mais polinômio. Outro exemplo. Não pode mais polinômio. Outro exemplo de duas funções que são diferentes, mas com a mesma derivada. Qual? Eu estou escutando a resposta. Vai. Vocês estão muito tímidos. Muito. Seno de x mais qualquer coisa. Pi. Vai. Essas duas funções são iguais? Não. Mas e as derivadas delas? São iguais. Entendeu?
derivada dessa é cosseno, a derivada dessa é cosseno. Mas não são as mesmas funções. São diferentes. Tá? Muito bem, então o resultado é esse. Vamos demonstrar ele. Acho que ainda devo ter pelo menos... Não, ainda tenho muito minuto ainda, né? Tenho quase 10, eu acho. Então, ó, tem mais de 10? 12 minutos? Ah, então pode ir embora. Então, ó, você tem isso, você quer provar aquilo, tá? Então, defina, vamos fazer a demonstração, defina essa função h de x igual a essa diferença, f de x menos g de x. Vamos definir essa função, tá? A hipótese diz que essas duas derivadas são iguais, então a função é derivável, tá? As funções f e g são deriváveis, então a função h tem que ser derivável, porque a f e a g são deriváveis, tá? Então a gente pode derivar essa função h. Derivando a função h, isso é igual a derivada da função f menos a derivada da função g. Tá bom? Só que a derivada da função f e a derivada da função g são iguais, certo? Então isso aqui dá zero. Tudo bem? Então quer dizer que essa derivada aqui é zero, tá? Então isso implica que a derivada da função h está dando zero. Isso para todo x. Tudo bem? Aí você vem para cá, ó. Todas as vezes que você tem uma função que a derivada sempre dá zero, essa função é uma constante. Então, a conclusão que você tira é que a função h ela é uma constante. Mas quem é a sua função h? A sua função h é f de x menos g de x. E isso é uma constante. E acabou o problema. Está demonstrado, tá? Esses são os dois resultados mais simples de hoje. E é o resultado que o pessoal mais erra quando a gente chegar em integral, tá? Quando chegarmos nos cálculos de integrais, a gente vai perguntar assim para você, ó. A pergunta vai ser simples. Bem assim. A pergunta vai ser essa, tá? A princípio você não entende essa notação. Alguns de vocês talvez já saibam. Isso aqui quer dizer a integral da função cosseno em relação à variável x. O que eu quero perguntar aqui é o seguinte: qual a função que quando eu derivei deu cosseno? Essa é a pergunta. Qual é a resposta? Tua cara. Não é a cena. É o quê? É o quê? Não é o seno. É o quê? Perfeito. A resposta é seno mais constante. Se você não colocar a constante, zero. Entendeu? Porque é fundamental isso. Pensa, você está falando que você tem duas funções que possuem a mesma derivada, mas elas não são a mesma coisa. Elas podem diferir por uma constante. Aí você diz, professor, poxa, me deu zero porque eu não coloquei uma constante lá. Essa constante pode ser 0,1, mas ela pode ser 1 bilhão elevado a 1 trilhão. Ela pode ser uma coisa muito significante ou uma coisa imensa. Entendeu? Então, de agora em diante, sempre que alguém perguntar para você qual foi a função que você derivou que deu essa, se você souber de cara, você sempre pensa, não posso responder de cara, não posso responder de cara, não posso responder de cara, porque é isso mais a constante. Tá? Aí você sempre responde assim. Tá? Sempre pensa que você tem que lembrar da constante. É por isso que tem esses dois resultados aqui, para que tu compreendas que funções distintas por uma constante possuem a mesma derivada, mas as coisas mudam totalmente quando a gente chega em integral. Presta atenção.
Só para você ter noção do quanto que isso é importante. Você vai ver isso aqui. Quando você começar a falar que a constante é insignificante, você só pensa assim. Essa aqui é uma função f. F de x, tá? Ela é diferente da função g por causa de uma constante. A constante fez com que a função g fosse lá em cima. Eu te pergunto, se você vai calcular essa área, essa área aqui é igual a essa área embaixo desse gráfico? É totalmente diferente. Tá? Então, toma muito cuidado para não cometer essas falhas. Tudo bem? Ok? Muito bem. Então, na próxima aula, o professor Emerson já deve estar voltando e vai falar com vocês um pouquinho mais de crescimento e decrescimento de funções. Tá? A gente vai começar a trabalhar com construção gráfica, começar a olhar para funções e enxergar quais são os intervalos de crescimento e decrescimento. A gente vai olhar onde é que a função tem ponto de máximo e de mínimo. A gente vai exibir esses pontos mesmos. Tá? A gente vai começar a pensar assim, peraí, esse gráfico ele tem uma abertura para cima ou para baixo? Essa abertura a gente vai chamar de concavidade. Tá? A gente vai testar as concavidades, a gente vai exibir as raízes, a gente vai pensar assim, esse gráfico quando eu mando ele para o infinito, ele está se aproximando de alguém ou ele está explodindo? Então a gente vai exibir o que a gente chama das assíntotas, horizontais e verticais. Até um ponto que a gente vai chegar numa aula, que a gente vai ficar a aula toda para tentar fazer um exercício só. A aula toda. Que vai ser para construir um gráfico de uma função. A gente vai te dar uma função e vai dizer, faça tudo isso dessa função. Todo o curso que a gente chegou até agora é para te preparar para momentos como esses. Para que tu chegue, pegue uma função e saiba estudar tudo dela. As derivadas, os encontros com os eixos, a abscissa ordenada, que no caso as raízes e a interseção com o eixo y, achar os intervalos de crescimento e decrescimento, saber pontos de máximos e mínimos, saber concavidade, se é para cima ou para baixo, e achar as assíntotas. Esse é o nosso sonho. Se você sai daqui do curso de cálculo sabendo essas coisas todas, isso é ótimo, porque a gente alcançou o nosso objetivo. Tá? Então, bons estudos para vocês. Até sexta-feira. Boa prova. Estudem.